Nós acabamos de perder uma batalha na guerra travada contra aqueles que hoje se dizem os donos absolutos da verdade. Eu vou explicar tudo isso para você nesse vídeo. Muito provavelmente você já assistiu aos vídeos anteriores que eu publiquei falando sobre o atual conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel. Muito provavelmente também você já sabe muito bem como funcionam os conteúdos aqui nesse canal. Você sabe que eu sempre apresento provas, evidências, seja em imagens, vídeos, textos, sempre para comprovar a veracidade de tudo aquilo que eu estou afirmando. Se eu não tenho provas ou evidências para comprovar isso, eu não afirmo. Eu deixo claro para você, espectador, que se trata de uma opinião ou de uma suposição. Pois bem, eu fui informado ontem pelo YouTube que o YouTube removeu da plataforma um vídeo que eu publiquei recentemente. O vídeo que tinha como título Como os terroristas manipulam os fatos para construir narrativas. Segundo o YouTube, o vídeo foi removido por violar a política sobre desinformação. E de que forma esse vídeo violou essa política? Segundo o YouTube, não é permitido no YouTube conteúdo que representa risco de sérios danos ao fazer alegações falsas de que imagens de um evento passado sejam parte de um evento atual. Se você assistiu a esse vídeo em questão, certamente você se lembra do conteúdo, mas caso você não tenha assistido, vou fazer um breve resumo. Nesse vídeo em questão, eu mostrei alguns recortes de reportagens exibidas pelo jornal da Record em 2016. Era uma série especial sobre o Hamas. E esses recortes que eu trouxe mostravam vídeos do Hamas na prática, adotando algumas estratégias para manipular informações. Tinha um vídeo de inúmeros corpos deitados no chão, cobertos com panos brancos, e a ideia do Hamas com esse vídeo era simular que todos esses corpos deitados no chão se tratavam de vítimas fatais do conflito, de ataques vindos de Israel. Só que em certo momento desse vídeo, um dos corpos começa a se mexer, outro começa a rir, mostrando que não se tratavam de pessoas mortas, e sim de uma manipulação. Em outro vídeo trazido também pelo jornal da Record, era exibido um homem sendo carregado por supostamente estar ferido após ter sido atacado por Israel, e logo depois esse homem aparece em pé e bem, guiando outras pessoas que estão carregando outras pessoas ainda. Ou seja, essas imagens evidenciavam que, pelo menos lá em 2016, o Hamas adotava essas estratégias de manipulação. Essa mesma série de reportagens também trazia uma entrevista exclusiva com um filho de um dos fundadores do Hamas, que chegou a atuar dentro do grupo, mas que depois que descobriu como o grupo funciona, decidiu se desligar e atuou inclusive como espião de Israel. E hoje ele denuncia as atrocidades cometidas pelos terroristas para o mundo inteiro. Além disso, nesse vídeo eu trouxe alguns trechos de uma entrevista de dois especialistas, cientistas políticos especialistas em conflitos armados e geopolítica. Eles foram entrevistados pelo Danilo Gentili, era o André Last e o professor Roque. Nesses recortes que eu trouxe, eles esclareciam que o grupo terrorista Hamas não segue convenções de guerra, como por exemplo, manter seus combatentes ou terroristas uniformizados, assim como qualquer exército de qualquer país precisa fazer, justamente para que haja uma distinção clara de civis e soldados, para que em uma guerra, um combate, civis não sejam atingidos. E o grupo Hamas não segue essas convenções. E não sou eu que estou afirmando. Também não foi o professor Roque que afirmou isso, não saiu da cabeça dele. Basta você ver as imagens dos combatentes do Hamas, dos terroristas. Eles se vestem exatamente da mesma forma que os civis palestinos. Diante dessas evidências que eu trouxe em vídeo do Hamas fazendo na prática essa manipulação e também dos esclarecimentos feitos pelos especialistas, eu mostrei que as estratégias que o Hamas estava adotando hoje eram as mesmas que eles estavam adotando lá em 2016, por exemplo. Afinal, os números hoje, os números de vítimas fatais estão sendo divulgados sem provas, sem identificação das vítimas. O Hamas permanece infiltrado e disfarçado em meio aos civis palestinos, continua tendo seus bunkers, suas bases militares escondidas em prédios públicos onde há grande concentração de pessoas. Tudo isso continua e não sou eu que estou supondo, não são os professores que estão supondo, basta você ver as imagens da guerra. No entanto, aparentemente o YouTube entendeu que pelo fato de eu estar mostrando imagens antigas, que ficaram muito bem claras no vídeo, que se tratavam de imagens antigas, pois eu falei claramente que eram imagens exibidas pelo Jornal da Record em 2016, o YouTube entendeu que eu estava afirmando que essas imagens eram recentes, eram do conflito atual, e não eram, sempre ficou tudo muito claro. Em 2016, o Jornal da Record exibiu uma série especial de reportagens sobre o Hamas e o terrorismo em Gaza. Em um dos episódios dessa série, o jornal exibiu uma entrevista exclusiva e mais completa com Mossab Hassan Youssef, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa doutrinação ideológica. Esses terroristas, incluindo meu pai,
Em outro episódio da série exibida pelo Jornal da Record, é mostrada uma estratégia do Hamas para manipular pessoas. Corpos cobertos com um pano branco. Eu entrei com recurso, eu fiz apelação, eu solicitei uma nova avaliação humana do YouTube. E mesmo assim, o YouTube me respondeu que manteria a censura a esse vídeo. Segundo eles, esse vídeo realmente violava a política de desinformação. E por que eu falei no início desse vídeo que nós perdemos uma batalha? Porque apesar desse canal ter o meu nome e ser o meu rosto que aparece aqui nos conteúdos, esse canal só existe porque os conteúdos que nós publicamos aqui representam você, espectador, representam você inscrito, você que interage com os vídeos, que gosta desses conteúdos, que comenta compartilhando a sua opinião também. Esse canal só existe por você. Então, cada vez que um vídeo é censurado aqui, é você que está sendo censurado. É o seu ponto de vista, é a sua ideologia, é a sua forma de pensar ou aquilo que você acredita que está sendo censurado. E nesse vídeo, mais do que forma de pensar, mais do que acreditar, era tudo mostrado com evidências, com provas, em vídeos. E mesmo assim, esse vídeo foi censurado. E infelizmente, essa não é a primeira vez que eu passo por uma situação como essa. É a primeira vez que um vídeo no YouTube foi derrubado. Mas no Instagram eu já passei por essa situação. Inclusive, no vídeo que foi censurado aqui no YouTube, eu comecei falando que naquele dia o meu perfil havia sido suspenso no Instagram, também por supostamente violar as políticas e as diretrizes contra desinformações. No Instagram eu consegui recuperar o perfil, um perfil que hoje tem 146 mil seguidores, que também só passaram a ser seguidores do perfil justamente porque sentem que os conteúdos postados lá, que são basicamente recortes dos vídeos aqui do YouTube, representam a forma de pensar deles, representam a ideologia deles. E por que eu estou falando tudo isso, jogando todos esses números? Não é para falar sobre a popularidade do perfil, mas é para você ver a quantidade de pessoas que estão sendo caladas no Brasil. Se você acompanha esse canal já há alguns meses, você vai ver que desde o período das eleições do ano passado para cá, todos aqueles que se opõem ao atual governo Lula, todos aqueles que contestam as narrativas apresentadas por eles, por mais que essa contestação seja feita apresentando provas e evidências, como eu faço nesse canal, mesmo assim nós sofremos ou com censura ou com checagens de fatos de jornais famosos que acabam passando pano para o atual governo. E ninguém se importa, até hoje, em censurar, em corrigir as mentiras ditas pelo próprio presidente. Percebeu que até hoje o YouTube não tirou do ar nenhum vídeo de nenhum discurso do presidente Lula, seja em campanha eleitoral, seja agora como presidente, e as inúmeras mentiras que ele já contou, nenhuma delas foi corrigida ou foi tratada como uma violação da política de desinformação. Da mesma forma, os jornais que fazem checagens de fatos, como eu já fui vítima de uma checagem de fatos dessa do Estadão, não fazem checagem de fatos das falas do presidente, das mentiras dele. E agora isso está atingindo um nível muito mais alto, porque nós estamos saindo dessa censura em relação a um lado da história aqui no Brasil e estamos passando a sofrer uma censura em relação a um lado da história no mundo. O mundo inteiro está passando por isso hoje. Percebe como a grande mídia tem noticiado sempre uma narrativa pró-Hamas? Eu mostrei no vídeo de ontem, inclusive, que G1, Estadão, publicaram a matéria sobre o hospital que havia sido atingido em Gaza, inicialmente seguindo como única fonte a narrativa contada pelo grupo terrorista Hamas. Diante disso, olhe para essa situação e veja a gravidade do que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, no mundo todo. Olhe esse vídeo que eu publiquei no YouTube, que apresentava provas que o YouTube removeu de forma totalmente equivocada, errada, e depois de recorrer ao YouTube e ter esse recurso negado, eu vou recorrer a quem? Vai recorrer aqui dentro do Brasil, para a justiça brasileira, para ter como última instância o STF? Vai recorrer para alguma entidade mundial? Olha o posicionamento da ONU em relação a esse conflito. E o pior de tudo isso, se essa situação se tratasse apenas de abusos daqueles que estão em posição de autoridade hoje, ainda tudo bem, porque o povo ainda conseguiria emanar a sua voz, emanar o seu poder. Mas olha o posicionamento do povo. Olha a quantidade de pessoas aqui dentro do Brasil manifestando posições pró-Hamas. Pessoas que dizem que defendem a causa palestina e que, em função disso, justificam as atitudes do Hamas porque são contra Israel, pela suposta opressão de Israel. Pelo amor de Deus, se você conhece uma pessoa ou tem alguém próximo a você que está adotando esse posicionamento, mostre esse vídeo a ela ou diga a ela simplesmente: se você defende a causa palestina, se você acredita que o povo palestino merece ter um estado próprio, merece ter um território para chamar de seu, entenda que a única forma que você tem hoje de ajudar o povo palestino a ter a possibilidade de ter isso é apoiando
Israel para que Israel acabe com o grupo terrorista Hamas, porque o grupo terrorista Hamas não defende o povo palestino. O grupo terrorista Hamas tem muito claro seu objetivo de extinguir o Estado de Israel e de extinguir o povo judeu. E tem mais, hoje eles atacam Israel e o povo judeu em Israel porque é o que está dentro do alcance deles. Mas se porventura o Hamas chegasse a ganhar essa disputa e conquistasse eventualmente o território de Israel, aumentasse o seu poder militar, o próximo a ser atacado pode ser você. Muito provavelmente será você, porque o grupo Hamas tem uma ideologia não apenas contra os judeus, não apenas contra Israel, eles têm uma ideologia completamente contra o Ocidente, completamente contra a nossa forma de viver, seja de esquerda ou de direita. Eles são uma absoluta ditadura, completamente intolerante a tudo aquilo que é diferente da ideologia deles. E conforme um grupo terrorista como esse vai ganhando poder, ele vai ampliando seu poder de ataque e isso vai chegar na gente, vai chegar no Brasil, vai chegar no mundo ocidental. Por isso, se você apoia a causa palestina, entenda que você precisa ser contra o Hamas, porque a causa do Hamas é completamente diferente da causa palestina. E a você que assistiu esse vídeo até aqui, eu garanto, as plataformas podem derrubar os nossos vídeos quantas vezes quiserem. O YouTube pode derrubar até o nosso canal se quiser. Não adianta. Nós vamos reconstruir, nós vamos começar novamente do zero e vamos continuar sempre representando você. Nós não vamos nos calar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.